Paz de Jesus, membros do corpo de Cristo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente. Deus seja louvado pelas vossas vidas. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 11, no versículo 13, Jesus deixou uma lição para nós. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Aqui nós já entendemos o propósito. Vendo de longe uma figueira com folhas, uma vida de aparência. Você é uma coisa na igreja, uma coisa em casa, uma coisa no trabalho, uma coisa na escola, uma coisa na faculdade. Você não consegue ser a pessoa que Cristo te pede para ser. Você não consegue obedecer a palavra em todos os ambientes por vergonha, por medo, né? Você tenta se esconder da palavra, tenta se esconder do evangelho, assim como essa figueira, que de longe ela demonstrava ter frutos, porque ela tinha folhas bonitas, né? Mas quando chegaram perto dela, as aparências enganou. Os frutos não tinha. Significa os frutos nós conhecemos que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos a qual nós entendemos do Espírito Santo e com eles não pode a lei. Mas nós entendemos que esta palavra nos mostra que nós devemos buscar primeiro se encher da palavra de Deus, ter em nosso coração, porque se vivermos uma vida de aparência, nós podemos até enganar o homem, mas não conseguimos enganar a Deus. E do mesmo modo que Jesus pegou esta árvore e amaldiçoou, em vários outros momentos da palavra nós vemos que Jesus ele vai cortar pela raiz e vai lançar aquela árvore que não deu fruto no inferno, no lago de fogo e enxofre. Todos aqueles que forem rangedentes. E toda dor que sentiu um dia, ali nunca vai acabar. Então, irmãos amados, vamos entender que os frutos aqui é o amor um para com os outros. O mandamento que Deus nos procura, que Deus pede para que eu e você pratique, é amar os seus irmãos, orar pelos seus irmãos, interceder pelos seus irmãos, viver junto em unidade com os irmãos. A maior bênção que a gente pode ter é entender esse princípio, é entender o princípio que Jesus nos trouxe e fazer o mesmo. Então nós temos que se espelhar no nosso Salvador e entender que sem cumprir isso a gente não cumpre nada. Porque se você tem no seu coração que ama a Deus, mas despreza o seu irmão, não tem fruto para com Deus, não consegue ter um amor um para com os outros, alegria um para com os outros, paz um para com os outros. E você pode ver que no Novo Testamento todos os discípulos falaram sobre isso. O apóstolo Paulo foi um que mencionou várias e várias vezes o amor ao próximo, a unidade, em cumprir com este mandamento que foi dado por Cristo. Então, vigiamos, vamos orar. Muitos estão brincando já com isso e não é tempo de brincar mais. É tempo da gente colocar em posicionamento e fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amar uns aos outros, orar uns pelos outros e não vamos cessar, não vamos parar. Vamos permanecer, vamos se esforçar com muita fé e garra, determinado a romper este mundo, né? Porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui nós vemos que se não tiver frutos e somente tiver folhas, uma vida de aparência, aquele grande dia será um dia de muita tristeza para estes. Então vamos buscar, em primeiro lugar, se posicionar no nosso interior, no nosso íntimo com Deus, ter uma vida regrada com o Senhor, não uma vida semelhante ao ímpio,
Porque quem busca o Senhor Jesus vai trilhar um caminho de mudança, de transformação, de perseverança, de renúncia, aonde todas as suas mazelas vai ficar para trás. Então vamos caminhar com Jesus. É como Bartimeu, que quando foi chamado por Cristo, ele largou a sua capa. E todos nós, eu acredito, entendemos que isso é um deixar tudo aquilo que era no passado, tudo aquilo que me completava, vamos assim dizer, no passado, mas quando encontramos Jesus, ou quando Jesus nos encontrou, na verdade, né? Tudo isso é mudado, é transformado e nós passamos a entender que Jesus Cristo é o melhor, é o único, é a prioridade, é o foco. E é Ele que nos ajuda a fazer com que frutos e mais frutos gerem em nós para com os outros, Então vamos viver em unidade. Deus abençoe a vida de cada um, gera frutos para Deus. Eu tenho certeza que o nome de Jesus será glorificado e exaltado na sua vida. Deus abençoe você, sua família, hoje e sempre.